O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos hoje, dia 26, celebrando o dia, a festa ou a memória de São Joaquim Santana, pai de Nossa Senhora. Hoje, dia do vovô e da vovó. Esqueci de colocar uma intenção especial à minha prima Cristina, Ana Cristina, que hoje completa mais um ano de vida. Queria partilhar um pouquinho com vocês desse Evangelho, nessa data de hoje, esse Evangelho e essas leituras da memória de São Joaquim de Santana. A primeira leitura do Eclesiástico, a gente vê que a própria palavra de Deus dá ao idoso, e o Papa Francisco tem falado muito isso. Aliás, ele começou a visita dele também a visita dele ao Canadá, dedicando também aos vovôs e às vovós. E ele sempre fala constantemente, desde o início do seu pontificado, sobre a importância do vovô e da vovó, do mais velho. Que, infelizmente, nesse mundo, como é que a gente chamaria esse mundo da pós-modernidade, né? Janete tem um nome mais específico, doente. Esse mundo doente, o que ele faz com os idosos? Descarta, joga de lado. Eu nunca mais me esqueci dessa história. Era o ano 2000, tem 22 anos atrás. Eu era vigário paroquial em Manilha, trabalhava com meu querido padre Júlio César, que hoje é pároco aqui de São Domingo, meu eterno pároco. Para sempre vou me sentir o seu vigário, porque trabalhar com aquele padre é algo extraordinário, e foi uma grande lição na minha vida, uma grande escola. E eu me lembro que toda quinta-feira nós tínhamos as visitas às famílias. Toda quinta-feira nós íamos com os agentes da Pastoral da Saúde às casas dos idosos e dos doentes. Ora os mesques e ora eu, o padre, vigário, e o pároco. Porque naquela época a paróquia de Manilha era muito maior que hoje. Hoje a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Manilha, o que era, na minha época, 22 anos atrás, equivalem a 3 paróquias hoje. E a gente tinha muitos doentes. E eu me lembro que nós estávamos indo ali para a direção da Morada do Sol, o caminho que vai para Porto das Caixas. Quem conhece ali a região de Itaboraí, de Manilha, sabe. Há 22 anos atrás, aquela ali era a região mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Miserável. Tanto que, quando eu ia celebrar a missa aos domingos na capela, eu tinha que levar 2 pares de sapato quando chovia. Um para usar para passar pela lama, porque carro não conseguia passar na época, e o outro para fazer a missa.
Só para vocês terem uma noção do que eu já passei como padre e que as pessoas acham que... As pessoas não têm noção da metade daquilo que a gente passa. E eu me lembro que nesse dia, nessa quinta-feira, dedicada aos doentes, nós fomos num barraco muito pobre. E eu cheguei nesse barraco com o senhor, que era o agente da pastoral, e chegamos lá, tinha um idoso em condições de completa degradação humana, todo sujo, jogado no chão, num barraco, envolto às suas fezes, num quadro de desidratação, tanto que nós tivemos que imediatamente chamarmos acionarmos o sistema de saúde do município de Itaboraí, que o internou imediatamente naquele mesmo dia. Eu me lembro que ele foi ali para o hospital, para o pronto-socorro São Gonçalo. E procurávamos naquele barraco de pau a pique, sem móvel algum documento, alguma coisa, e tentamos achar a família. Para nossa surpresa, a família daquele senhor, o filho, era um médico rico aqui de Caraí. Aquilo nos impressionou muito, porque nós fomos atrás desse filho. E eu digo para vocês, eu não entendo os problemas familiares, mas por mais que tivesse tido um problema familiar, quando a gente fez contato com esse homem muito rico, para que ao menos fizesse uma visita àquele pai, e falamos com ele, ele disse, aquele troço lá, eu não quero falar, não. Aquilo nos doeu na época, a mim, eu, agente da pastoral, como se fosse parecia uma espada mesmo no nosso peito, cravando. Como que uma pessoa trataria assim o pai, com o recurso que tinha, com o dinheiro que tinha, poderia ter deixado ele internado numa clínica, numa casa de repouso para idosos, dar uma dignidade, mas não. Eu me lembro que eu e o agente fomos ao hospital, e naquele mesmo dia, o dia seguinte, ele veio a falecer, esse idoso. E fomos comunicar a esse filho, para que pudesse fazer os trâmites do sepultamento. E aí, para nossa surpresa, ainda pior, qual foi a resposta daquele filho? Ainda bem que aquele troço morreu. Se virem. Infelizmente, aquele senhorzinho teve que ser sepultado como indigente, porque não tínhamos nem como emitir um documento, a família o descartou. Eu estou falando lá do ano 2000. Eu me lembro que eu olhei para a cara do seu Pedro Paulo, o seu Pedro Paulo olhou para mim, a gente ficou assim. E aí você pensa, a história acabou? Não. 3 dias depois que aquele senhorzinho foi sepultado como indigente, aquele médico cheio de recursos, rico, aqui de Caraí, faleceu misteriosamente de um ataque do coração. Bem, eu estou falando isso porque o livro do Eclesiástico, ele começa dizendo, vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não são esquecidos.
eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. Interessante, às vezes eu vejo aquelas religiões de matriz africanas tão combatidas, tão perseguidas, tão demonizadas, tratar os idosos e os antepassados com muito mais dignidade que nós cristãos. E é muito importante celebrarmos São Joaquim e Santana para lembrarmos que os idosos, que as pessoas mais velhas, eu vejo isso no mundo do samba, a velha guarda, como elas são ouvidas, como elas são respeitadas, como elas são tratadas com dignidade por uma escola de samba. Desde a criança pequena ao ritmista, ao componente, a velha guarda de uma escola representa o valor e a sabedoria de uma escola de samba. Isso no mundo da cultura. E, infelizmente, no mundo da religião e da fé, a gente tem, principalmente dentro das nossas igrejas, perdido. Vede pelos padres idosos. Nós perdemos 2 grandes padres aqui agora, esse ano. E nem sempre. É muito fácil a gente dar valor para alguém. Até eu vi uma foto muito interessante, ela é batida de dentro de um túmulo, né? E com várias pessoas em cima, assim, olhando para o buraco do túmulo, né? Como se tivesse batido do ângulo da pessoa que estava sendo enterrada. E aí vem a seguinte legenda: é nessa hora que a pessoa tem valor, méritos e virtudes. Não, é em vida. Se quisermos honrar, homenagear os nossos idosos, tem que ser em vida. Os meus melhores amigos na minha vida foram pessoas mais velhas, como Dona Maria do Céu, que foi uma grande amiga que eu tive nesses meus 23 anos de padre, o seu Pedro Paulo, esse senhor da Pastoral da Saúde, lá em Manilha, e tantos idosos, como a minha avó, que depois da minha mãe foi a pessoa de maior carinho e amor eu tive nessa vida. Quando celebramos São Joaquim e Santana, celebremos com eles todos os nossos idosos, vovôs e vovós. Celebremos uma atitude nova. É preciso, e o Papa colocou isso muito bem, honrarmos a figura das vovós e dos vovôs, darmos a eles os lugares dentro das nossas famílias que precisam ser dados. Não só de quem provê financeiramente, não, mas de quem realmente tem a experiência, a sabedoria, a capacidade de olhar a vida desse ângulo mais profundo. Como é que se diz? Esse mundo doente, né, Janete? Como trata os idosos? E aí a gente realmente vê um sintoma muito grave. Com certeza a morte daquele filho bradou os céus, ou a atitude dele. Porque para mim não foi coincidência. Não foi coincidência. Não foi coincidência aquela experiência. E nós temos Jesus. Jesus tratou a todos, sobretudo os idosos, com muita dignidade, com muita sabedoria. Vede alguns personagens com os quais Jesus se encontrou. O próprio Nicodemos era idoso. Senhor, nos ajude a amar os nossos avós. Eu não tive a graça de conviver com os meus avós.
ou tive a graça de conviver com eles poucos anos da minha vida. Pelo menos os paternos. E como seria importante para mim tê-los ao meu lado nesses meus anos de formação. E eu tenho certeza que eles, de onde quer que estejam agora junto de Deus, olham para mim com esse carinho, com esse amor. Na semana passada, nesse mesmo dia, eu vou terminar aqui, eu pude realizar o último desejo em vida da minha avó depois de 40 anos, que foi sepultar o meu tio, seu filho, junto dela. Ela que tinha uma preocupação muito grande de meu tio, enquanto alcoólatra que foi, se perdesse, fosse sepultado como indigente. E eu tive a graça de, ao carregar o caixão do meu tio e padrinho, dizer para minha avó: vó, está aqui, sua última vontade. E eu tenho certeza que ela, onde ela está, junto com ele, ficou muito feliz. E está muito feliz. E eu quero agradecer, na pessoa dela, a todos os avós do nosso mundo, do nosso Brasil. Vocês carregam, muitos de vocês, as famílias desse Brasil, sobre os seus ombros já gastos e cansados. Que Deus lhes retribua tudo isso. Amém.